Glória a Deus. Aleluia. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. São 9 horas e 32 minutos. Estou entrando aqui quase com uma certa pontualidade. Eu já te peço que nesse momento você divulgue essa transmissão ao vivo com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Vamos entrando. Deus abençoe a todos. Que o Senhor fale muito ao seu coração nessa noite de sexta-feira. Eu acredito que Deus marcou esse momento para falar ao seu coração. Tem uma canção que eu gosto muito de louvar. Faz um tempo que eu não louvo ela, eu vou louvar ela aqui. É a canção Não Ceda. Eu preciso cantar isso, preciso louvar isso, porque eu sei que o adversário tenta com fúria para que você venha ceder o que Deus já tem determinado em sua vida, mas você não vai ceder, você não vai voltar atrás, você não vai fazer a sua vontade, não vai ser do jeito que o inimigo pensa, não vai ser da forma como muitos olham, muitos veem, mas vai ser a forma como Deus quer, a maneira como Ele planejou, a forma como Ele quer executar na sua vida, para trazer ao seu coração a certeza clara do operar dEle. Então vai haver ânimo, vai haver decabando, sabe, alegria. Mesmo você que agora pela primeira vez assistindo essa transmissão, eu quero que você saiba de uma coisa. Deus, Ele não se esqueceu das promessas, Ele não se esqueceu do falar. Ele não se esqueceu do que é preciso acontecer para mudar o cenário e trazer ao teu coração a alegria exata e a certeza clara e certa de que Ele não mudou. Então tem coisas que vão acontecer na sua vida a partir deste momento. Eu vou ser até mais ainda direto. Tem coisas que acontecerão na sua vida a partir dessa transmissão ao vivo. E a partir de amanhã, muita coisa no cenário espiritual, em principal, diante da tua vida, vai mudar. Vai mudar. Mas por que, pastor, vai mudar? Porque Deus sabe como o adversário planeja e como o inimigo arquiteta através do tempo, do medo, das dificuldades, da dor, para trazer ao coração um desvaneio, um sentimento de perda, de danos. É isso que faz. É por isso que hoje o tema da palavra de hoje, da ministração dessa noite, é razões e estações. Esse é o tema da live de hoje, razões e estações. E nós vamos implementar isso, ciente do que Deus vai falar com você e de coisas que Ele vai fazer para alegrar o coração de quem precisa, de comande sobre a saia, contemplar o agir dele, de quem precisa entender que Deus não abandonou, de que Deus não está distante desse processo, que Ele continua aí, bem perto de você, e Ele vai mudar o cenário completamente para mostrar que por mais que o inimigo tente colocar um discurso de medo, de derrota, a mão poderosa de Deus vai além, para te mostrar que ninguém está perdendo, de que você não ficará na derrota, de que nada ficará contrário. E tem gente aqui que está dizendo assim: meu Deus, pastor, eu preciso de uma resposta. Deus vai te dar uma resposta hoje. Deus, Ele vai trabalhar dentro do que é necessário em seu coração, na sua mente, para mostrar certamente que Ele é o Deus que traz um posicionamento do céu para a tua vida. Não ficarás à mercê de ninguém. Deus manda eu dizer para alguém que está aqui: tu não ficará à mercê e nem refém de ninguém, de nenhuma circunstância. Porque eu sou Deus. E eu posso e vou fazer o que é preciso na para mudar a tua vida. Você contemplará o meu agir e a minha glória. Eu quero que você continue divulgando essa transmissão ao vivo. Eu vou cantar uma canção, tá bom? Por favor, não saia, permaneça aí, porque Deus vai falar com você. Aleluia. Vou começar aqui a louvar e você vai compartilhando. Somos mais de 70 pessoas, né? Então você vai fazer o seguinte: você vai começar a compartilhar agora, tá? Aperta nesse íconezinho. Você que tá a primeira vez aqui, vai compartilhar no seu Instagram também. Vai ser usado por Deus agora para outras pessoas. Clica no íconezinho de papel, de aviãozinho de papel, e você vai enviar para o máximo de pessoas que você puder agora mesmo essa transmissão. Compartilhe agora. Amém? Eu vou louvar e a gente entra na palavra. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz
tão mansa, doce e suave. Diz assim: eu ainda sou tua saída. E quando o inimigo diz que é o fim da história, o adversário, ele quer levar em desespero teu coração, mas Deus jamais permitirá que você ceda a vitória. Ele tem todo o poder, Ele tem a solução. O Senhor manda eu te dizer: não ceda. Cante o nebraçai. Não ceda, não ceda. Confia que a história não vai terminar assim. Descansa o teu coração em mim, e fazendo assim você vai ser muito feliz. Vai ser feliz, vai viver promessas concluídas por Deus. E quando tudo enfim parece, só parece acabado, e logo te vem um sentimento de que você perdeu, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele manda eu te lembrar isso. Ele te ama, eu sei que Ele vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus manda eu te dizer: eu não vou deixar você ficar sofrendo assim, pois eu tenho nas mãos a chave da vitória. Decando neblavânia saia. Então não desista, diz o Senhor, pois não é o fim. Não ceda. Não ceda agora. Confia que essa história não vai terminar assim. Descansa o teu coração em mim, pois fazendo assim você vai ser muito feliz, diz o Senhor. Oh, não ceda na mandocobenaia saia, não ceda, não ceda, diz o Senhor. Confia que essa história não vai terminar assim. Descansa o teu coração em mim, e fazendo assim você vai ser muito feliz, diz o Senhor. Fazendo assim eu te farei, eu te farei muito feliz. Ele está dizendo isso para acalmar o teu ânimo e para te dizer: quem vai retroceder, decamando sebre é o inimigo da sua vida. Você não vai regredir, não voltará atrás e viverá tudo que Ele tem preparado para você. Amém? Eu quero nesse momento te pedir, nós somos mais de 100 pessoas já, então eu quero que você divulgue essa transmissão ao vivo, clicando no ícone de aviãozinho de papel. Por que é importante fazer isso, pastor? Porque isso ajuda até o algoritmo. Tem gente que quando entra aqui no meu Instagram, não consegue nem ver que eu estou ao vivo, porque o próprio Instagram ainda não está entregando bem. Então, quanto você vai chamando mais pessoas, até serve para você, porque todo story, todo feed e até live você vai ser avisada também. Então faça isso, ajude para monetizar mais ainda. Pode ser? Então eu fico aqui no aguardo de 30 segundos para você compartilhar e escrever: pastor, já compartilhei. Tá bom? Gente, por favor, escrevam aí. Tem gente que está dizendo que está sem som. Escrevam, por favor, me ajudem nisso. Avisa para a pessoa sair da live. Faz bem direitinho aí.
para entrar novamente, aumentar o volume, que às vezes funciona, né? Sair do aplicativo, entrar novamente, ajuda aí para o pessoal conseguir se concentrar na palavra e receber de Deus, tá bom? Hoje a palavra está forte, ela está com um tema muito forte chamado razões e estações. Eu preciso e você precisa entender o tempo de Deus. Vou baixar só um pouquinho o fundo, que eu acho que está muito alto. Pronto. Olha só, olha o tema. Razões e estações. Olha, gente, coisa linda. E eu quero ver as pessoas também que começaram a me seguir hoje também fazer isso, né? Pessoas que vocês que estão chegando agora, começa também a compartilhar, tá bom? Entendendo o tempo de Deus. Razões e estações. Por que, Gustavo? Porque eu sei que você tem as suas razões e você está passando por estações também. Sabe por que Deus ele trabalha diante do teu cotidiano? E sabe por que é necessário mudar o cenário complexo que gera medo, ansiedade, abandono e acerba angústia e dor? O adversário tem tanta fúria de ti. E por muitas vezes tu nem entende, porque até então o processo que te remota é de tanta tristeza. Você tem derramado lágrimas. Amando Neclaive, Shaya, você tem derramado lágrimas, mas o Senhor manda eu te dizer uma coisa, de cá andoe que mando saia, o que eu farei na sua vida e o que eu mudarei diante da sua história é para trazer ao teu coração a certeza clara de que eu ainda sou o que sou e que promessas que foram feitas de banjo come anaya saia serão completamente concluídas, porque nada ficará pela metade. E você vai ver a glória de Deus, você contemplará o mover de Deus e coisas maiores que o Senhor fará diante da sua vida, tá, gente? Continua escrevendo aí para o povo que não está conseguindo escutar, porque eu vou desativar os comentários para você prestar atenção, né? E ninguém, nada atrapalhar e você receber mais ainda de Deus. Que você saiba que nessa noite o Senhor preparou um banquete de palavra também para o seu coração, que vai te orientar, que vai tocar profundamente, que vai fazer você entender o percurso de uma história, de um tempo. Tudo está alinhado, gente. Ah, mas Gustavo, eu estou aqui me descabelando, pedindo a Deus para fazer uma coisa e outra. Eu não entendo esse silêncio, porque Deus não está agindo. Cabe a você entender um processo chamado mistério de Deus. Quando Deus ele trabalha dentro desse quesito de mistério, do que ele faz e você não entende, não é necessário você compreender ou aceitar. Você precisa olhar em volta e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo compreender, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus começa a agir no meio de uma tempestade. Tem alguém aqui, uma mulher, Amanda Neclaive, sabe que está passando por uma tempestade. Eu vejo literalmente muita chuva caindo. Eu não sei quanto essas cutículas, na intensidade como é, mas é tão forte essa chuva, e essa pessoa não sabe para onde se posicionar ou como se posicionar. E Deus manda eu te dizer: eu te darei todas as instruções nos próximos dias de como você se posicionará diante dessa tempestade. O Senhor manda eu falar mais uma vez: não serão semanas, não serão meses, eu vou te dar um posicionamento claro em poucos dias. E sabe o que o Senhor me faz entender? De como de Biasaia, que vai ser instruções, vão ser posicionamentos claros, de bom, estratégias diretas que vêm da parte de Deus para mostrar ao seu coração e à sua vida que ele não ficará em silêncio e que ele não permitirá que tudo fique em silêncio, nada ficará do mesmo jeito, da mesma forma, porque Deus sabe como agir e mover o curso da história em teu favor. Algo grande acontecerá para mostrar que Deus conhece tudo e sabe de tudo. Vamos entrar logo para a ministração, porque é de revelação. Os nomes que eu vou citando ao decorrer da live é apenas uma confirmação. Mas se eu não citar o seu nome, isso não quer dizer que Deus não está falando com você. Pelo amor de Deus, não deixe o inimigo agir, tá bom? Porque Deus vai falar ao seu coração e você verá, amando Mecai e Sheblaneira súbia, o mover de Deus diante da sua vida. O Senhor manda eu te dizer, amando e cobre a vontade
vontade do teu inimigo era que você tivesse desistido, mas eu coloquei, decamando sai da minha palavra, e a minha palavra, faz divisão na alma, no espírito, junta as medulas dentro do teu coração. Eu sou poderoso para te fortalecer. Você não vai parar, não vai fraquejar, não morrerá no deserto, porque eu sou o teu Deus. Que mandou Maiassai. Aleluia. Continue compartilhando, tá? Eu vou desativar os comentários agora. Eu preciso entrar dentro da palavra de revelação. Escute, não saia dessa live. Continue compartilhando, porque Deus vai dar vitória e vai mover a mão dele sobre alguém que ainda nem entrou nessa live ainda. Mas você que já está aqui, saiba do que Deus fará e da repercussão que se efetivará diante da sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique aí para receber mais e mais de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a gente já conhece. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para o propósito debaixo do céu. Aí a gente entra dentro desse quesito que por muitas vezes conturba você. Gustavo, Deus está trabalhando com propósitos, tá? E sabe quais são propósitos que Deus está trabalhando na tua vida? Estão intercalados as tuas razões e as estações da tua vida. Eu vou repetir. Deus trabalha com propósitos, que são razões, e Deus trabalha com o tempo, que são estações. Eu vou repetir para você entender, porque isso tem que entrar na tua cabeça. Presta muita atenção. Deus trabalha com propósitos, que são razões. Propósitos são razões e os tempos são estações. Deus trabalha com propósitos, que são razões, e Deus trabalha com tempos, que são estações. O que isso quer dizer? Para cada fase da sua vida há um motivo específico, há um tempo certo e uma razão apropriada em Deus para te permitir passar pelo que você está passando. Há uma razão certa e direta em Deus que te permite enfrentar o que você está enfrentando. Existe um processo certo e direto em Deus que te faz entender que vai muito além do processo da dor e do medo e do que tenta enfatizar, contrariando a tua percepção, a tua visão, e o que Deus está fazendo muito além da bande ou cobra sábia do que aflige o teu coração. O Senhor vai enxugar as tuas lágrimas. Você precisa entender, Deus está com a mão de cobra sébria, com o mover diante dele. E ele está trabalhando com as razões e com as estações. Ele está trabalhando com o propósito e com o tempo. Nada está fora do controle de Deus. Deus manda eu dizer isso para ti. Ei, amando o clube, a sébria, quem está ao teu redor. Muitas coisas que acontecem ao teu redor. Dentro da tua própria margem, da tua imaginação, dos teus pensamentos, há uma grande contrariedade, uma percepção muito minúscula do que eu posso fazer, mesmo quando você não tem capacidade financeira, emocional, sentimental, na saúde, nas áreas da sua vida, familiar. Mas Deus manda eu te dizer, eu estou trabalhando diante das razões e das estações, e eu não vou soltar as tuas mãos diante de tudo isso. Eu sei de uma coisa, que nem toda estação que você está vivendo está sendo agradável. A estação que tu está passando agora, declare a sébria, é de aprimoramento. Ela não está sendo tão diretamente agradável, mas é tão necessário o que tu está passando agora. Amando Nequeba Sébria, em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Até o inverno. Até devolver a sébria este inverno, essa chuva, essa tempestade, nunca chega o sol, sempre está em nuvens cinzentas, o meu dia, a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, Deus manda eu te dizer, você não está percebendo, mas por muito tempo, a terra estava infértil. Olha a visão linda que o Senhor está me dando ao teu respeito. Por muito tempo a terra estava infértil. Não estava produzindo mais nada. Você olha para um lado e para o outro e não vê. Você tenta olhar uma situação e outra, e até para sair ou se submeter a esse processo, por tantas vezes na tua vontade, no teor da tua vontade, era sair mesmo, fugir, nem viver isso. Porque parece que nada se constrói, nada se constitui, nada se modifica. E Deus manda eu te dizer,
essa estação, por mais que não seja agradável, ela está sendo tão necessária para o que eu estarei fazendo na tua vida. E eu vejo claramente uma terra de Blandossobecaia sendo molhada por uma intensa chuva. Mas uma terra de Bomandecaçaia que por muito tempo não gerou frutos algum. Não teve de Blecândia mudança nenhuma. É como se alguém que agora está aqui me assistindo tentou radicar de todas as formas, tentou modificar cenários, fez de um jeito e de outro, se esforçou tanto, de Blecândia, sabe, e parece que nada aconteceu. É como se você tivesse dado o seu tudo. Você se esforçou ao máximo. Você tem buscado, você tem clamado, tem chorado tanto. O silêncio e essa falta direta desse posicionamento está tentando gerar diante do teu coração incerteza, medo e dor. Mas Deus já está te dizendo, eu estou me posicionando. Essa estação pode não ser tão agradável, mas ela é tão necessária para a tua vida, porque até mesmo essa chuva está fazendo o seu papel. Até mesmo essa tempestade está trazendo a vida no meio de circunstâncias e de repercussões que o adversário atribuiu para danos mentais, emocionais, físicos e espirituais. É como se a pessoa que está agora me escutando está sendo atingida por todos os lados. Ela sente a tensão no corpo, na mente, nos ossos, na vida, na rotina, em tudo. E Deus está dizendo, não está sendo agradável, mas é necessário para eu reformular completamente a tua história, para eu reformular completamente a tua vida. A estação que você, olha bem, essa estação que você está vivendo está revelando claramente o que está sendo construído em você. Tem gente que não entende, mas eu vou te dizer, a vontade do adversário seria intensificar uma estação de destruição, uma estação de medo, de dor, de furacão, de redemoinho, e você percebe a força do vento. Você percebe que tem um vento contrário, você percebe que tem um furacão. Você por vezes pode se achar no olho do furacão. E agora, como é que vai ser esse mês? E agora, será que eu vou conseguir resolver tudo? Será que vai dar certo isso, aquilo? Deus manda eu te dizer, amando mai, esheblecando, saiba o que eu tenho para a sua vida. Dentro deste mês agora de maio, para os demais meses, é uma modificação completa do que por muito tempo foi atribuído engano para o teu coração. É como se o inimigo utilizasse mecanismos e formas para martirizar o pensamento, para martirizar o coração. Declai becoma saia. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que quando ele começa uma boa obra, ele vai e completa a boa obra que ele começou. Deus não vai deixar nada pela metade. Deus não vai deixar você ter ficado feliz e depois ter ficado triste, ter ficado com esperança e depois sem esperança. A situação vai mudar, o cenário será transformado e você verá a evidência clara de algo novo acontecendo em teu favor, diante de bandos ou cobre a saia dessa momentânea tribulação que você está vivendo. São circunstâncias que por muitas vezes tentam contra o seu emocional, o seu interpessoal, né? Porque tem pessoa que agora, deixa eu falar, alguém que está aqui agora, está sendo atingida diretamente no interpessoal. Sabe o que é isso? Está atingindo você. O adversário, se levantou com tanta fúria que articulou tudo para atingir você. A fúria do adversário e esse processo que o inimigo tenta contra a tua vida é de covardia. É para te paralisar no meio do caminho. É para te deixar sem força, sem ânimo, sem certezas. A vontade mais clara do adversário seria te desanimar ao ponto de você olhar em volta e não se sentir no controle de nada, como se você tivesse perdido. Mas o seu inimigo sabe, e o inferno todo já sabe que quem está no controle de tudo isso é Deus. Sabe por que o adversário se levantou tanto e até agora tenta contra a sua vida, contra o teu ânimo, contra todas as certezas interligadas ao teu emocional? É porque diante da tua vida há uma interligação que diz o tempo inteiro: eu comecei a boa obra e eu vou finalizar, eu vou completar, eu vou agir com o meu poder para te surpreender. Nada ficará pela metade. Como nada ficará pela metade. Porque aquilo que ele começou, ele vai cumprir.
E eu escuto de banda e cobra sebranraia, barulho de vento. E esse vento, a sabra, traz mudança, traz a sebra uma nova estação. Deus está mudando a complexidade diante da sua razão, para mostrar que Ele, mesmo diante do seu desânimo, diante da sua dor e diante dos processos que por muitas vezes parecem tão falhos, tão vagos, parece que não vai dar certo, Gustavo, parece que eu não vou viver. Aí Deus manda eu te dizer, vai viver, vai chegar, vai acontecer, porque eu conheço o teu coração e eu sei o que é necessário ser modificado com Bedecai, Elevon, Jomebandecai, Becebrandeaia, porque eu sou poderoso e eu tenho a força e o poder de manifestar a minha glória diante da tua vida, assim diz o Senhor. Gustavo, mas será que eu vou conseguir? Vai conseguir, sabe por quê? Porque eu vejo uma flecha nas mãos de Bobecanda, a sábia de um anjo. E sabe, essa flecha não é flecha para atingir, para acertar, não. É flecha para destruir uma potestade maligna que impera no desânimo. Você tenta ter um dia equilibrado, tem uma mulher que está aqui, tenta ter um dia bom, mas logo quando você amanhece, dá logo um desânimo, dá nem vontade de sair da cama. Você passa momentos, você olha em volta e diz, meu Deus, quando isso vai mudar? É um desânimo, é um vazio, o inimigo tentando colocar uma angústia profunda, e Deus manda eu te dizer, ergue-te, de bendecobias, olhe em volta disso tudo e entenda que todo esse cenário pode ser modificado pela ação do que eu farei diante do teu posicionamento. Que posicionamento é esse? Que posicionamento é esse, pastor Gustavo? Deus manda eu te dizer, reaja e não se prenda a uma estação passada. Olha só, olha o que o Senhor está dizendo, não se prenda a uma estação passada. Em Isaías capítulo 43, versículo 18, 19 diz, não vos lembreis das coisas passadas, eis que eu faço uma coisa nova. Deus manda eu te dizer, o inimigo está tentando contra você, vinculando o passado, vinculando coisas que você perdeu, situações que te remetem à insignificância. O inimigo está tentando tirar o valor, tentando mostrar que cenários atribuídos de banda saiba a perdas é culpa sua, que você não vai ter, que você não pode viver. E Deus manda eu te dizer, repreende, abanda o clube a saia, porque algo novo eu vou fazer diante da história. Repreende, decoma de a sebra, porque diante da tua vida eu me posiciono na blaga saia para trazer paz no meio da inquietação, para te trazer luz no meio da batalha, para te trazer decombra sebra, posicionamento no meio da guerra. Você viverá o que já está certo para acontecer, e nada e nem ninguém poderá impedir o meu agir e o meu poder diante da sua vida, diz aquele que vive eternamente. Mas Gustavo, não é fácil. Claro que não é fácil. O adversário está tentando te remeter, te colocar, te impulsionar a se prender numa estação passada. A intenção do inimigo é você remontar o sofrimento e a dor, é continuar sentindo como se fosse o primeiro dia da decepção, é continuar sentindo como se fosse o primeiro dia da perda. É porque está longe de mim, é porque aconteceu isso, teve essa separação, minha família, é filho, é filha, é isso, casamento, é dinheiro, é saúde. Deixa eu te falar uma coisa, Deus manda eu te dizer, no meio daquilo que o inimigo está tentando tramar e fazer contra ti, que é te prender a uma estação passada, há uma razão para uma espera, e essa espera te traz maturidade e preparo. Tenha ciência disso, que a paciência tem que ser uma ação completa. O que Deus manda eu te dizer agora é, eu prometi e eu vou cumprir. Eu vou cumprir, diz o Senhor, porque eu sei como o adversário trabalha de condenar a sebra para confundir a muitos. Como é a visão de Bobliacanda, a sábia do inimigo. Então, entre uma questão de esperar, prontamente há uma intensificação de maturidade, de preparo. Eu estou te dizendo verdades que o inimigo não quer que você saiba. Tem demônios agora gritando, porque não quer que você escute. O que parece que está demorando, na verdade, é Deus te alinhando. O que parece que está demorando, que é uma demora, na verdade é Deus te alinhando.
Existem coisas que Deus está fazendo e a visão se cumprirá no tempo certo. Está escrito em Abacuque capítulo 2, versículo 3. A visão se cumprirá no tempo certo. Espere com fé, porque você não está esperando em vão. Deixa eu te falar outro ponto interligado a isso. As estações e as razões. As estações, essa estação que você está vivendo, elas revelam o caráter de Deus na sua vida. Deixa eu tentar explicar, porque você não está entendendo. Você está passando por uma estação de inverno. Está chovendo muito, é muita tempestade. São trovoadas, dá medo. Parece aquela criancinha pequena, sabe, que está na cama ainda deitada. E começa as trovoadas numa noite de muita chuva. E se você pudesse, você corria para perto do papai e da mamãe para ficar pertinho deles. Porque você tem medo dos trovões, medo dos relâmpagos. A estação que você está vivendo é o inverno. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai chegar a primavera que traz o seu renovo. Vai chegar o verão com frutos. Vai chegar o outono, a sebra com recolhimento. A sebra de raia. As bodas, né, de um novo processo. O inverno traz o silêncio. É por isso que por muitas vezes, eu estou só te dizendo qual estação que tu está. É por isso que às vezes tu está querendo que Deus fale de uma forma, de uma maneira, que Deus faça isso e aquilo, e Deus está dizendo, calma aí, a chuva está descendo. Eu estou agindo, blecando, sabe, no que tu não entende. Eu estou modificando o meu processo, porque eu estou em todas as estações da tua vida. Mas é necessário revelar o meu caráter através do inverno, através da tempestade que você está vivendo. E tem gente que ainda não está entendendo, eu vou ser mais direto ainda. Sabe como Deus revela o caráter dele na tempestade que você está passando? Como a sebra se posicionando diante do silêncio que ele permitiu, deixando você viver esse processo por muitas vezes de silêncio. A sebra, para te interligar a entender que quando acontece o que tem que acontecer na tua vida, o caráter dele é revelado através do quê? Da incessante busca, do posicionamento claro e da intensificação direta do que aconteceu na sua vida, quando o adversário, o inimigo, utilizou mecanismo, pessoas, formas, pensamentos, a sebra, lugares, momentos, para tentar acabar com o teu potencial, com a tua moral, com o teu mental, com o teu racional. Porque tem gente, Sabanaya, que está aqui, está dizendo, eu já nem me reconheço bem. Eu estou vivendo agora, eu não era assim, eu não era desse jeito, mas Deus mandou te dizer, e como você realmente não era assim, mas você vai ter uma alegria tão grande. Você vai viver um processo tão certo diante da tua vida. Existem coisas que eu farei diante de você que vão mover a da sebra, um cenário complexo, porque não é atribuído só e não depende só de você. Sabe quando Deus muda um cenário complexo? São cenários de complexidade. Como assim, pastor Gustavo? São cenários que não geram ou não partem de você. São coisas que acontecem, sobre que você fica aí neutralizado por não entender o que vai acontecer no amanhã. É como se você se deixasse levar pela maré, pelas circunstâncias, e você está olhando e dizendo, meu Deus, por que ainda eu estou nesse inverno? Por que ainda eu estou vivendo essa estação na minha vida? Tem gente que dá a sebra para viver o melhor na vida sentimental, está passando por uma repetição de algo que já aconteceu e disse, por que eu ainda estou passando por isso? E Deus manda eu te dizer, a maldição hereditária já caiu por terra. Agora você está vivendo uma reconstrução. Não tenha medo, você não vai ser infeliz diante da vida sentimental. É necessário entender. E mais do que tudo entender, o caráter do Senhor será revelado, através da tua vida, em um testemunho nítido e claro do que Ele faz por amar você, e você tendo um posicionamento claro, Ele intensifica e radicaliza o que é necessário diante da sua vida. Deixa eu só te falar outra coisa. Não compare a sua estação com a de outra pessoa.
Porque o maior problema que o inimigo está tentando contra a tua vida é fazer você olhar em volta e pensar assim: nossa, o fulano já está muito avançado na minha frente, o ciclano parece que tem mais potencial, eu que deveria ter passado por aquela porta e não aconteceu comigo. Porque o fulano que nem serve a Deus está vivendo isso? Porque o ciclano está vivendo isso e ainda não estou vivendo? Nossa, eu imaginei que Deus poderia ter me dado esse dom, poderia ter se revelado a mim, poderia ter feito isso. Por que Deus ainda não fez isso comigo? Não compare a sua estação com a de outra pessoa. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 4, examine o seu próprio trabalho, examine as suas próprias ações. Sabe o que isso quer dizer? Eu preciso acertar, eu preciso ser mais assertivo com Deus, eu preciso caminhar mais com Deus. Eu preciso deixar a melancolia do lado, eu preciso deixar a dramaturgia dos fatos de lado, eu preciso enxugar as lágrimas por vezes, levantar a cabeça e entender: eu sou especial para Deus, Deus tem algo grande na minha vida. Quando o fim tinha sido colocado para ti, ó, que eu tô todo arrepiado, quando o fim tinha sido colocado para ti e o inimigo tentou tirar a tua vida e não conseguiu, foi Deus fazendo uma intervenção. Teve muitas vezes que deveria ter acometido e acontecido o final, o fim de tudo, e Deus não permitiu. Sabe por quê? Porque Ele manda eu te dizer: é a minha mão que se estende muito acima das tuas razões e das estações da tua vida. Meu Deus, que coisa forte. Deus sabe como trabalhar dentro da significância dos fatos. E não precisa ninguém tentar denotar ou falar, ou até mesmo você dizer: eu não sou significante, eu me sinto inútil, eu perdi meu valor, aconteceu isso e aquilo. Todos os fatos, por coincidência ou não, que o adversário tenta atribuir, ao desmantelo da vida, para desentrelaçar e causar dor no coração, estão associados a algo que Deus está reconstruindo em você. Existem coisas que Deus faz na sua vida que é necessário interligar primeiro a percepção e a reação das tuas próprias razões. Por isso que por muitas vezes, quando você se sente assim, e olha em volta e diz: não aconteceu, porque Deus não fez, aí você se coloca diante dele para entender que não foi A, B ou C, e não é as tuas forças que te submetem a ter ou viver algo em Deus, é o que vem da parte dele. É por isso que muita gente que te conhece, quando olhar o que Deus vai fazer e como você vai viver, eles vão olhar e vão dizer: realmente foi Deus, porque ela não tinha capacidade, porque a vida dele sempre foi assim, porque eu sempre conheci essa pessoa da mesma forma. Mas Deus manda eu te dizer, até os de dentro da tua casa, e vender a súbia, vão entender, vão conhecer, vão ter uma visão clara e nítida do que eu sou e do que eu faço diante de você. Porque diz aquele que vive, você está se examinando nas suas ações, você não está se comparando com a estação de ninguém, você está olhando em volta e entendendo que tudo que você precisa procede de mim, diz o Senhor. Eu sinto Deus nessa live. Deus está falando com pessoas nessa transmissão ao vivo. Eu vejo pessoas mudando a significância de tempos, de linhas, de raciocínio. Deus está falando no coração de pessoas que vão dar saltos espirituais, que o inimigo está tentando tempestuar a mente e o coração. Mas eu vou falar alguns nomes agora, como o da Angélica Monteiro, Debando Sobecai, eleva Alísio Freitas. É você mesmo, Alísio. Deus está falando também contigo. Eneclamba sobre Soraya Lacerda. Eu vejo uma luta, uma guerra muito grande, mas vai ser tudo resolvido, Soraya, ao ponto de você olhar e dizer: nossa, é paz. Porque o inimigo agora está retaliando, o inimigo está tentando vir contra você. Descansa, porque tu não vai ficar declambenou e a sebra no prejuízo, não. Você vai ver o cuidado de Deus diante da tua vida. Rose Rodrigues, Joyce Fernandes, Milena, Josivan Souza. Eu vejo livramento, Josivan Souza. Eu vejo proteção. E Deus alinha na tua vida para realizar o desejo do teu coração. Família. Receba também Edna Dalto. Escuta aqui, deixa eu continuar falando uma coisa para você. Há razões, olha bem, há razões que você só entenderá depois dessa estação passar. Eu vou repetir. Há razões do que você está vivendo agora que você só vai entender depois que essa estação passar.
Enquanto você está na estação, você não está entendendo nada. Tem gente que manda mensagem para mim: pastor, pelo amor de Deus, não estou entendendo porque Deus está permitindo isso. Pastor, não estou entendendo porque Deus está me permitindo viver essa prova. Pastor, porque Deus está me permitindo viver essa dor. Pastor, porque Deus está me permitindo viver esse cenário. Pastor, porque isso? E eu, calma, você não está entendendo. Realmente essa atribuição dos fatos, o inimigo tenta, consistir no medo, na dor. O adversário tenta aglomerar e complexionar com o passado da pessoa. É por isso que a pessoa às vezes se sente na inutilidade. Ela pensa: poxa, eu estou vivendo a mesma coisa, por quê? Porque Deus está permitindo eu viver a mesma coisa. Porque Deus está me permitindo, Pai. E Deus está dizendo: calma aí, isso daí, a Dioma declara, é muito além do que tu imagina, muito além do que tu está passando, muito além do que tu está experimentando, está te ensinando, está te aprimorando, está te capacitando, e você viverá o que é necessário viver, porque eu sou Deus. É de comando e acerto. Olha o que diz em João capítulo 13, versículo 7. O que eu faço agora, você não entende, mas você depois entenderá. Sabe o que isso quer dizer? Te mando o clube a saia, que Deus não precisa da nossa entrelação conjunta de pensamento. Deus não precisa que eu esteja interligado, associado à comunhão, à percepção clara do que Ele traz no meu aprimoramento racional. O meu aprimoramento racional, por muitas vezes, vai ficar vago, porque são coisas que eu não estou entendendo, porque Deus está me permitindo passar. Mas se Ele é o Deus, que te fez a promessa, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Ele não mudou, ele permanece sendo o mesmo. E o contexto de uma história de infelicidade, de medo, de desassossego, de dor, trarão às claras ao coração um dilema novo, uma percepção nova. Existem coisas que Deus está agora trabalhando no quesito de couve a sebra da pressa, da agilidade, porque Ele sabe até onde você suporta. É por isso que Deus manda eu te dizer: parece que está demorando, parece que vai demorar, mas as coisas acontecerão de repente, como no piscar de olhos, para eu te reblando sobecaia, te mostrar que eu sou o Deus que trabalho e executo da minha forma. Sabe o que isso quer dizer? Posicionamento, entrelação, base não apenas científica, porque Deus vai trazer uma coisa tão conjuntada, tão interligada, entrelaçada, que todos olharão e dirão: é Deus. Não tem como dizer que foi isso ou aquilo, ciência, família, projeto, dinheiro, pessoa. Não, foi Deus. Mas tudo que agora é confronto racional, mental, emocional, estarão atribuídos ao que Deus facilitará para você, para te mostrar que nunca foi uma força humana, que nunca foi um braço de carne. Uma das coisas mais lindas que a gente pode orar para Deus é falar: Senhor, eu realmente não estou entendendo, eu realmente não estou compreendendo o que o Senhor está querendo com isso, mas eu confio em Ti. Você pode dizer nesse momento: eu confio em Ti. Porque enquanto a gente está aqui nessa live, Deconte, Anábia, a Sebra, tem demônios gritando, porque eles queriam que você tivesse parado. Eles queriam que você tivesse desistido, se posicionado contra, que você tivesse freado processos, propósitos, vontade, desejo. Abandonei Clay, saia. Mas Deus manda eu te dizer: confia em mim. Confia em mim diante dessa estação, mesmo sem ter a razão. A Bíblia nos fala isso em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Te comande, é por isso que eu digo: as coisas podem mudar. Tem gente que trabalha na linha da matemática, da multiplicação, fazendo uma coisa e outra não precisa acontecer. Eu preciso ver estatísticas, eu preciso criar estratégias, e Deus vai lá e muda todo o cenário. Para você ter ideia, no Antigo Testamento, até então nas nossas vidas também é assim. O Senhor livrou o seu povo, condicionou o seu povo com braço forte, e muitas batalhas dos filhos de Israel foram vencidas através do posicionamento apenas. Não foi necessário de forma delineada ou interligada que eles se explorassem, que eles se fadigassem ou se cansassem ao máximo para conseguir alguma coisa. Eles só precisavam obedecer o comando de Deus. O Senhor falou: fiquem de pé. Amande o coble vai, fiquem de pé.
fé, e vocês verão o grande livramento que eu vos darei diante dos seus inimigos. E o povo ia para a batalha, mas não perdia a batalha. O povo ia para a guerra e não perdia a guerra, porque não era necessário trabalhar com quantitativo de poder, de força bélica, mas compreender que quando Deus diz sim, o inimigo cai por terra e ele age em seu favor. Mesmo sem entender, confia no Senhor. Mas a minha estação é de guerra, a minha estação é de dor, mas o Senhor está dizendo, você vai triunfar no meio dessa batalha, dessa guerra, mas está tudo desmoronando, você vai ver tudo se reconstruindo, mas está fugindo do meu controle, aí você vai entender que está no controle de Deus, então descansa o teu coração, mesmo sem ter as razões. Meu Deus, que coisa forte. Amando clube, candia sai. Aproveite cada estação. Dá para aproveitar isso não, Gustavo? Eu fui falar isso um tempo atrás, né? Para alguém. A irmã falou, misericórdia, como é que eu vou aproveitar essa estação? Como é que eu vou aproveitar esse tempo? Isso aqui tá horrível para mim. Eu tô pedindo a Deus para me tirar dessa humilhação. Eu tô dependendo do meu esposo é ignorante, meu esposo fala assim. E ela falando com as razões dela, ela tinha razões implementadas para dizer como é que eu vou continuar crendo no meio de uma estação como essa. A Domecaia, a árvore dá fruto no tempo certo. E como a leba, porque foi plantada junto às águas. Sabe por que foi tão necessário? Eu tô todo arrepiado. Nossa, olha isso. Olha essa visão linda. Sabe por que a árvore que tu tem esperado dar frutos ainda não deu? E como a saia. E sabe por que foi necessário te colocar nessa estação de inverno, de muita chuva e de tempestade? Porque essa árvore foi plantada com muito choro, com muitas lágrimas. E como a sebre, ela foi plantada junto de águas, que dão o seu fruto na estação certa, como diz a Bíblia. Todo arrepiado. E sabe o que isso quer dizer? Demandou combe assai, da onde não se deu fruto, aonde aparentemente não se daria fruto, da onde aparentemente não mudaria cenários, nada aconteceria. Deus está usando a complexidade da contrariedade para te surpreender. Porque até mesmo você, no meio de tanta questão, de tanto quesito, que Nebandocou e a Sabra tenta assolar e tenta emudecer você. Como assim emudecer? O inimigo está tentando tirar o valor. Está tentando mostrar que o que foi plantado, que o que foi regado, que o que foi feito no cenário, nada está acontecendo. Que lágrimas, que choro, que dores que você passou, que circunstâncias reais que você está vivendo, Negomand e Sebra não dariam em efeito, não se dariam por efeito, mas a mão do Deus vivo, poderoso, manda te dizer, quando você não conseguiu, olha isso, o Senhor manda eu te falar, que quando você não conseguiu plantar, Ele foi lá, plantou, e com as tuas lágrimas, te comandei na sobrenerraia regou. É por isso que quando eu vejo alguém chorando, dizendo, manda áudio para mim, né, pastor, por favor, e chora muito. Gente, eu digo para vocês, eu deixo a pessoa chorar tudo que ela tem que chorar, porque o choro está lavando a alma dela. Os olhos são as janelas da alma. A pessoa está soltando tudo que ela tem que soltar, é necessário isso acontecer. E eu sei que no espiritual, as lágrimas que essa pessoa tem derramado, moverá o cenário complexo, em totalidade total. No que vai acontecer, e no que referido te comandar a sebre do insucesso, do medo, da dor, e daquilo que na contrariedade do episódio, do tempo, o inimigo tenta acobertar com medo. Olha o inimigo usando o passado, usando o dia, usando a atualidade, usando o cenário. E Deus manda eu te dizer, calma aí, eu não vou te deixar dependente de esposo, de esposa, de fulano, de cicrano, não. Eu não vou te deixar nos braços, nem refém de alguém. Eu vou deixar você dependente só da minha graça. Porque é a minha graça que te basta. Mas diz o Senhor, comande, saiba, faz o meu querer. Pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O Senhor manda eu dizer isso para algumas pessoas que estão aqui. Eu vou falar alguns nomes, como a Nájela Nazaré, Deus te abençoe. A Sema, Candoria Baceba, Iracema, viu? Iracema Ferreira, Luísa, Maria, Kelly Dias, Rodrigo Pereira,
É difícil, né, esperar? Mas vai ter exaltação de Deus, Fabrício. Fabrício, membro da Vitória Nossa, vai ter exaltação de Deus. Você vai ver o que Deus vai mudar na sua rotina. Deus está ouvindo o teu clamor, Deus sabe o que está acontecendo. Tem bastidores, tem repetições, tem muita coisa. Deus manda, calma, calma. Você verá o meu agir. De como a Alhaceba faz o meu querer, a minha vontade. Pois eu, o Senhor, farei, clamando e clamando a sebre, coisas novas acontecerem. Deus é poderoso. Eu vejo agora o Senhor visitando corações. E na matutina, na madrugada, o Senhor vai tocar também em corações. É como Lania Sebra, Valderner Melo, receba. Carolina, receba. Aliane, de Candalaba, Sebra Leite, receba. Mariana, Luciene, receba. Sandra Maria Lima da Silva. É assim, né? Receba. Joana Santos, Franciene de Paula, Decoba, Ailton Bernardo, receba. Decoba, Maria de Fátima, Glaice Brito, você precisa receber. Receba Deconde, a Sebra do que Deus está fazendo agora, do que Deus está movendo no cenário, do que Deus está fazendo, mesmo quando as circunstâncias e tudo tenta te acometer a erros constantes, a continuidades contrárias. Porque Ele é Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa. É muito importante eu falar isso. Antes de qualquer finalização aqui de live, eu preciso falar uma coisa. Deus transforma toda estação que você está vivendo e toda estação que você possa passar em um testemunho. O Senhor vai interligar o processo dele de uma forma tão profunda. E Ele debande ou como a Saibra manda eu dizer para alguém que está aqui. A acusação do inimigo já foi arquivada. Nunca mais voltará em vigor. O confronto e a retaliação direta contra você não vai repercutir. Nada ficará prorrogado, nada ficará intensificado no passado. A visão interligada do que eu tenho para ti é tão profunda, diz o Senhor, que eu terei um Peniel contigo. Sabe o que é isso? É o que eu, pastor Gustavo, por muitas vezes peço e me submeto e quero ter mais e mais com Deus. É o momento de intimidade com você e o Senhor apenas, a sós. Seja numa igreja, seja num quarto, seja num banheiro, seja você passeando em algum lugar. Mas Deus está dizendo, eu tenho algo profundo ainda para fazer no teu campo espiritual. Eu tenho algo profundo ainda para intensificar na tua vida, para te mostrar o que eu faço, mesmo quando toda a questão interligada ao teu ontem, ao teu agora, traz ao teu coração um processo ou um sentimento ou uma percepção de que tudo ainda ficou muito vago na vida espiritual. Tem gente que está aqui nessa live agora, que precisa entender que nesse ano é o ano de você falar em línguas, é o ano de você ter dons espirituais, é o ano de você ter testificação espiritual, e Deus manda te dizer, eu sou o maior interessado em que você veja e tenha as comprovações do meu poder e da minha glória sobre o teu corpo. Sabe o que é o corpo tremer? Sabe o que é você ficar assim tremendo, mas não é tremendo de raiva não. Não é tremendo de ansiedade, não. Não é tremendo de dor, de coisa ruim que está acontecendo na vida, no corpo, de nervos. Não. É tremer da glória de Deus. Deus manda eu te dizer, quantas vezes o teu inimigo, tentou te fazer tremer de medo, de dor, de circunstâncias contrárias. Mas eu vou fazer você tremer da minha glória. Isso não te causará dano algum. Mas você sentirá, a minha presença sobre o teu corpo. Você sentirá tão fortemente que eu sou Deus. Te comande a sabre, porque eu sou contigo, diz aquele que vive. Eu estou me mandando e lecando a sabre no teu processo, porque eu sou o Deus que trabalho diante dessa estação na tua vida. Mas é necessário falar. Escute. Eu trabalho no propósito, nos propósitos que são as tuas razões, e interligo nos tempos que são as estações, para mover diante da sua vida e trazer de uma forma tão clara e nítida a tua percepção de como a sabe que tudo que eu projetei e determinei para a tua vida está interligado a um tempo certo, que vai muito além do posicionamento humano,
maligno e mental. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe. Sabe que por vezes você está aí e tem um posicionamento na tua cabeça, tem um ideal na tua cabeça, tem uma coisa que vem e que tenta te fazer desvanecer, amando, lecai. Mas diz o Senhor, vai além das tuas razões, vai além das tuas percepções. Eu estou trabalhando nas tuas razões e nas tuas estações. Mas eu vou te dizer mais uma vez a visão linda que eu vi. Eu vi muita chuva realmente descendo, uma tempestade, mas uma árvore bem próxima, muito próxima, onde a fonte de águas, junto de águas. Não, as águas que vêm de Deus não matam uma planta, uma árvore, radificam ainda mais, intensificam ela ainda mais, para que gerem os frutos na estação certa. Esse ano para a sua vida não será de momentaneidade ou de repetições como nos últimos anos. Não ficará sendo de indagação ou de choro quando você chegar no Natal ou no final do ano e dizer, cadê? Não aconteceu. Mais uma vez. O Senhor mandou te dizer, a sebra não trará desgosto, datas comemorativas. Não trará desgosto, datas comemorativas. Te comba de cai da saia, porque eu vou mover. E com a minha forte mão e o meu poder, fazer sobre você, diante de você, o que é necessário para te surpreender e te mostrar que eu sou o Deus que trabalho e executo com o potencial da minha glória diante de você. Receba Francisca Ferreira, porque uma retaliação grande o inimigo tentou dias e dias atrás, mas o Senhor mandou te dizer, filha, as tuas lágrimas chegaram até mim. Mandou Clube Assai. E eu vou trazer uma alegria para perto do teu coração. E eu vou mover a minha mão, de como assai e vender assai. E tu verás que eu sou o Senhor. Que no meio da tempestade, de Clube Assai, de tudo que se levantou, eu sou poderoso. Receba em nome de Jesus, Suzy Vieira também. Rosilene Martins. Eu até digo Rosilene Martins, quando for possível, né? Pega sua filha, vai para a Vitória Nossa lá, porque da Blando sabe caia, sai, eu quero orar por vocês, tá? Vejo uma fúria do inimigo caindo por terra, uma fúria de destruição caindo por terra. Eu sei que a guerra é muito grande, o inimigo tentou tanto contra ti, mas é o Senhor que te coloca de pé. Rosilene Martins, viu? Nome de Jesus, receba, receba, receba. Diogo também Araújo, Pastora Cornélia, receba. Ana Paula, Luciene Araújo, Declai vendeu Becebra Nerraia. Anê Mendes também, receba em nome de Jesus. Porque Deus é Deus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no coração. Estamos chegando no final da semana. Eu estou aqui nessa live, gente, mas eu sei que o inimigo está com muita fúria. O adversário fica tentando. Tentar impedir ou bloquear que você escute isso. Sabe por quê? Porque traz vida, tem testificação. Sabe por que você está nessa live agora? Porque tem testificação. Você sente, isso não é coisa de Gustavo não, gente. Eu não sou bom, nem perto, nem do suficiente para pregar ou trazer ou emitir nas coordenadas até do meu linguajar alguma coisa. Isso é Deus. E todas as vezes que eu testifico isso, logo me vem lágrimas nos olhos, porque eu sei que é Deus que está usando a minha boca. Eu não tenho dúvidas que é Deus falando ao teu coração. Então receba, comande, sai o que Deus pode, o que Deus vai fazer diante da sua vida. Posso mencionar alguns nomes antes de orar, como da Tamires Santos, Joélia Alves, Débora Ateline, Débora Poliani, tá? Para saber que é você, Débora. Anouve Assaia, Nataliene Ferreira, Michele Campoi, Daniele Felipe, receba em nome de Jesus. Sebele Silva, receba em nome de Jesus. Que o Senhor cumpra e que Ele faça o que é necessário, movendo a mão dEle, com lomante, saia diante do cenário. Receba Gilberto Rodrigues, Ana Célia, Francisco, Liliana Mendes, Lili da Vitória Nossa, Madalena Araújo, receba em nome de Jesus. Aldo Oliveira,
Ecovaçá, bandeira, sebra, Vitória, Correia. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, coloque uma mão no seu coração. Uma mão no seu coração. Se eu não falei o seu nome, nem se preocupe. Deus está falando do mesmo jeito com você. E aonde essa voz agora, aonde as ondas sonoras desse aparelho conseguem emitir a minha voz, saia pela misericórdia do Deus vivo. Agora toda ação concentrada do mal é destronada. Todo demônio oculto, escondido em algum ambiente, ele cai por terra. Te combate, te mando nobre baçai. E toda fúria que o inimigo e o adversário tentar contra a sua vida é lançada por terra de alto a baixo. Cai por terra. Demon becanto, nobre açai em nome de Jesus. É na autoridade que é no nome de Jesus que nós decretamos a modificação, o processo claro e nítido de Deus, coisas que acontecerão, o mover exato, porque Deus sabe como trabalhar de forma exata e significativa, e tudo que acontece vai muito além do episódio, da dor, do medo, das circunstâncias, para mostrar que Ele é Deus e que Ele trabalha por amor a ti. Respira de alívio, comande saia, porque o Senhor está no meio das razões e das estações. Respira de alívio, Deus está movendo o que é necessário para mostrar que ninguém pode pisar, pode tirar o que já está decretado. Respira de alívio, porque as circunstâncias mais contrárias estão atribuídas a um fator exato, nítido e certo, que não pode ser contrariado. Respira de alívio, porque as circunstâncias de blando que a saia mostrarão a glória de Deus, e Ele vai se revelar para pessoas aqui. Meu Deus, vai ser muito forte. Por quê? Porque você entendeu o processo. Você entendeu o que era preciso e necessário. O que era necessário ser movido, mesmo diante do que é contrário, para trazer ao teu coração a certeza clara do operar de Deus e do que Ele um dia, comande e saia, coloca e se posiciona diante da sua história. Descansa, descansa, porque chegou o tempo. Comande e saia. Receba Cibele Silva, Francisco, levou Becan, Lessobe, leva, receba Roselita em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, Valco, Caroline, receba em nome de Jesus. Receba Denise. Que comande e saia do que Deus faz por tanto te amar e por estar literalmente interligado a isso. Eu vejo sobre a vida de algumas mulheres que eu vou falar o nome agora: Fernanda Silva, Flaviana Martins, Andréia, Aquele Dias, Gláucia Magalhães. O que Deus está fazendo diante da vida da Ana Célia, da Kátia Silene, da Carla, da Luísa Salles, Deus vai mover a mão dele. E sobre a vida de um homem que precisa ver muita glória de Deus e vai ver. E vai dizer: eu e a minha família servimos o Senhor. Isaac, receba Isaac Silva em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Você receba essa palavra, essa ministração profunda, porque Deus tem a estação, Ele tem as estações e as razões, que são propósitos e tempos. Para nós, são razões e estações. Para Ele, são propósitos e tempos. Ele sabe de todas as coisas. Eu quero que você receba essa palavra. Por favor, não tenha dúvidas que foi Deus falando com você. Lhe comande, sai. Tem pessoas aqui que podem dizer: mas Deus nem falou, você nem falou meu nome. Isso é detalhe, é fichinha. Porque você vai ter uma sinalização nos próximos dias. Você vai ter uma sinalização nos próximos dias. E saberá que Deus é Deus diante da tua vida. Você recebe, te comande, sai. Eu vejo uma fúria grande caindo por terra. Eu vejo uma paz chegando e uma concentração de Deus sobre a vida da Brígida. Brígida, Deus te abençoe, saudade. E eu vejo Deus agindo e alinhando um processo, um propósito. Te comande, sai. E Deus manda eu te dizer: filha, o tempo que está chegando é para mostrar que eu sou Deus. Então, que haja posicionamento diante de ti. Diante do que há de ser feito e do que eu vou fazer para mostrar que eu sou Deus. Que eu sou Deus, que estou adiante.
Necloma Sabandecon e a saia para mudar completamente o curso da história. Eu vejo uma retaliação grande caindo por terra. Uma fúria do inimigo caindo por terra. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Gente, deixa eu falar, nós estamos no dia 2 de maio, é isso? 2 de maio. E você que faz parte da Vitória é Nossa online, espalhados pelo Brasil afora, ou querem se achegar mais ainda e serem membros online da Vitória é Nossa, é só entrar em contato comigo pelo Disque Oração que você faz parte, tá bom? Também eu estou deixando a chave Pix telefone para quem sentir no coração de dizimar, de ofertar. Pastor, eu não dizimo, eu queria dizimar na Vitória Nossa, eu quero ofertar, eu quero ser coluna da casa de Deus, né? Porque ser coluna da casa de Deus é você ajudar com R$50 mensais, e sempre a gente levanta e atribui isso, e eu vou falar muito sobre isso por uma razão, porque Deus toca o meu coração e como pastor é a minha obrigação, é o meu dever impulsionar pessoas a ajudarem o reino de Deus, a ajudar a obra dele. Então você que ainda não é dizimista, mas quer ser dizimista da Vitória Nossa, pastor, eu quero ficar dando meu dízimo na Vitória Nossa, eu sinto que eu tenho que ficar dando meu dízimo na Vitória Nossa, entre em contato comigo pelo Disque Oração que você faz parte, tá bom? Como eu tenho alguns números, né? Entre em contato comigo e fala, pastor, eu quero ser dizimista fiel. Se você quiser, você também pode mandar sua oferta voluntária através da chave Pix telefone que está aparecendo aí na tela. Vai aparecer o nome da igreja, Igreja Pentecostal Ministério Vitória Nossa. E como a gente está no começo de mês e tem contas e muita coisa, a gente já leva isso para a projeção do projeto Famílias Abençoadas também. Quando sair daqui, dessa live, você vai ofertar com amor a oferta de R$20 para ajudar toda a projeção, tanto de contas de energia, tanto de alimentos, tanto de pessoas, uma coisa e outra na igreja, com muito amor. E quem quer ser dizimista, fiel, vai entrar nesse livro aqui, ó. Eu carrego para todo lugar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui na minha mochila. Olha aqui, Memorial dos Dizimistas da Vitória Nossa. Você que é dizimista fiel, seu nome vai estar aqui. Já está aqui, já quem é dizimista da igreja online e da igreja física. E se você quiser, para a honra e para a glória do Senhor, está aqui, gente, ela é para todo lugar. Está na minha mochila, Memorial dos Dizimistas. Então faça isso com amor, tá bom? Deixa eu falar mais uma coisa para encerrar. Quando terminar agora essa transmissão ao vivo, se você ama ajudar a obra de Deus, se R$20 não vai te faltar, você vai poder ajudar, ajude, tá aí a chave Pix para o projeto Famílias Abençoadas, tá bom? Quando terminar agora, de supetão mesmo, nem pensa duas vezes, faça isso com amor. As lives dessa semana estarão no YouTube a partir desse sábado. São 3 lives muito fortes, que no considerável é bom você reprisar, tá bom? E Deus abençoe, eu amo a sua vida, Deus não une só pessoas, une propósitos, que Deus te abençoe tremendamente, que você veja a glória de Deus. E mais uma vez eu falo, quem quer se sentir mais ainda acolhido pelo Brasil afora, se quiser fazer parte da Vitória Nossa online, me chama no Disque Oração e fala, tá bom? Que eu te coloco para que você fique mais ainda acolhida e acolhido em nome de Jesus. Um beijo no coração. Mais uma vez, quando sair dessa transmissão ao vivo, ajuda o projeto Famílias Abençoadas com a sua contribuição, com a sua oferta de amor. É como se você estivesse num culto agora, né? O culto está terminando, você vai ofertar com amor para o projeto Famílias Abençoadas, então faça isso com amor. Tá aí a chave Pix, só bater um print e você me manda no Disque Oração que você faz parte, a comprovação, pedido de oração, o agradecimento. Deus te abençoe muito. Eu amo a sua vida e volto a qualquer momento nos stories e as nossas transmissões ao vivo também. Tá bom? Deus abençoe muito. Você veja a glória de Deus em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe. Eu volto a qualquer momento. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu agir. E toca esse povo, meu Pai, para ajudar a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Toca esse povo, meu Pai, para ajudar a tua obra em nome de Jesus.